Meus irmãos, paz do Senhor, neste momento estaremos comentando mais uma leitura diária. Queremos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem concedido a cada um de nós. Queremos agradecer ao nosso irmão Edgar Melo por esse projeto tão excelente para a glória de Deus. Neste momento, queremos ler um texto que nos traz no livro de Provérbios, capítulo de número 9, e o versículo de número 10, que diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência dos santos a prudência. E é um assunto tão glorioso, tão excelente, que nós podemos observar. E no tema que nos é abrangente, ele diz o princípio da sabedoria. Nós bem sabemos, quando se fala em sabedoria, a gente pode classificar esse termo tão glorioso, que se a gente for levar pelo lado material, nós bem sabemos que o ser humano, quando ele nasce, ele vai crescendo e, por fim, ele vai adquirindo esta sabedoria aos poucos. Observe que no dia cotidiano, a pessoa ele vai se destacando com o passar do tempo. Mas, observando esse texto, na leitura diária, o qual o comentarista ele passa para nós. No livro de Provérbios, como nós lemos, capítulo 9 e o versículo 10, ele diz: o temor do Senhor. O que é temor? Em primeiro lugar, a gente pode observar, temor não é ter medo, mas sim temor é ter o respeito. Observe que ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, no sentido espiritual, quando uma pessoa ele tem o temor, ele vai automaticamente adquirindo aquela sabedoria, o qual eu posso classificar nesta hora, fazendo minhas palavras, que vem da parte do Senhor. É o Senhor que vai dando esta sabedoria para o ser humano, ele poder administrar o dia a dia, o seu cotidiano. Por isso, o texto ele é abrangente para nós. E ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque é o Senhor que vai dando a ele esta sabedoria. Observe, quando eu paro para meditar, veja a situação de Salomão, o qual, naquele momento tão difícil, quando as duas mães estavam brigando pelo filho, que estava vivo. Bem sabemos esta passagem, mas só para frisar este acontecimento. Veja que ali eu posso imaginar que veio uma sabedoria da parte de Deus.
na proporção que ele pede a espada para cortar aquela criança ao meio. E ambos dão uma banda para uma e uma banda para outra. Mas aquela que era a mãe, ela se compadeceu. Aquela que era mãe, ela disse: Não faça isso, meu senhor. Eu prefiro que entregue o menino vivo. E você vê a sabedoria que aquele homem ele teve. E trazendo para nós, às vezes acontece em nossa vida. A Bíblia, ela diz: se te falta sabedoria, peça a Deus que dá. E veja um texto tão glorioso. E diz que Deus não lança em rosto. Então, muitas vezes, é necessário que o ser humano ele peça a Deus sabedoria no momento tão difícil da sua vida. E é glorioso. Vários homens de Deus passaram por dificuldade, mas pediram a Deus sabedoria para conduzir o seu povo. E eles tiveram êxodo por quê? Porque eles colocaram a sua confiança em Deus. Eles colocaram a sua confiança no Deus que tem poder e dá sabedoria. Quantas vezes a gente está passando por algum problemas, por alguma dificuldade, e a orar a Deus, ao clamar ao Senhor, o Senhor vai dando sabedoria e a gente vai fazendo aquilo que para os olhos de muitos não ia dar certo. Mas através da sabedoria que Deus tem nos dado, vamos executando aquele serviço, vamos fazendo aquela obra e Deus, ele é vitorioso porque ele é o Deus grande, ele é o Deus eterno, ele é o Deus que tem poder. Por isso, o texto ele passa para nós o temor do Senhor. Primeiro, tem que ter o temor. Quando se tem o temor, quando se tem, como nós falamos no início, quando se tem o respeito, pode ficar certo de uma coisa, que Deus, ele vai concedendo sabedoria a cada um de nós. Por isso, o texto ele frisa o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.